Eu acredito que os números do crescimento da Itália serão muito fracos, mas pelo menos voltaremos a crescer. Dr. Howard Archer, IHS Global Limited. A taxa de inflação do Reino Unido para outubro foi divulgada na terça-feira. Os números de setembro subiram mais do que a expectativa, e o mesmo é esperado para outubro. A economia britânica parece ter bom desempenho na superfície, mas levando em conta o colapso da Libra, será que a alta da inflação poderia ser mais negativa do que positiva? Eu esperava que a taxa de inflação para outubro subisse para 1,2%, em comparação com 1% de setembro e 0,6% de agosto, enquanto o consenso era de 1,1%. Obviamente, o Banco da Inglaterra tem trabalhado para aumentar a inflação em direção à meta de 2%, já que o país passou por um período de deflação pouco tempo atrás. Entretanto, na verdade, o aumento da inflação parece que vai agravar os problemas da economia do Reino Unido durante os próximos meses, principalmente por causa da fraqueza da Libra. O perigo é que a inflação poderia ultrapassar a meta do Banco da Inglaterra e reduzir o poder de compra do consumidor. Eu acredito que há uma boa chance da inflação chegar a 2% nos primeiros meses do ano que vem, a 3% até o final de 2017 e a 3,5% no início de 2018. Ao mesmo tempo, nossa expectativa é de que as empresas mantenham o crescimento dos salários limitado, já que os preços aumentarão por causa da desvalorização da Libra e do desaquecimento do mercado de trabalho. Nesse sentido, os consumidores britânicos provavelmente ficarão cada vez mais pressionados no ano que vem, em função do aumento da inflação e da estagnação do crescimento dos salários. Isso vai limitar os gastos do consumidor, que tem sido o principal fator de crescimento para a economia britânica por muito tempo, e, portanto, será uma preocupação no futuro. Os números do PIB alemão para o terceiro trimestre também foram divulgados na terça-feira. Segundo o ministro da Economia do país, a expectativa é de crescimento moderado apesar da Brexit. Quais são suas expectativas? Nossa expectativa é de um crescimento de 0,3% na comparação trimestral, o que seria mais uma ligeira desaceleração em relação ao segundo trimestre. Dito isso, nossa expectativa é de que haja uma melhora na demanda doméstica do terceiro trimestre. Portanto, o motivo da desaceleração seria um saldo comercial líquido negativo. Nós também esperamos um crescimento razoável nos gastos do consumidor no terceiro trimestre, indicando que as variáveis fundamentalistas para o consumidor alemão ainda estão muito boas, com poder de compra decente e aumento dos empregos. É provável que também haja uma ligeira aceleração dos investimentos empresariais no terceiro trimestre, após um fraco desempenho no segundo trimestre. Mas, como eu disse anteriormente, o saldo comercial líquido negativo provavelmente terá um impacto significativo sobre o crescimento. A Itália também vai lançar seus números do PIB esta semana. O país tem atravessado um momento difícil e a Comissão Europeia prevê que as regras da União Europeia para déficit orçamentário e redução da dívida pública serão violadas neste e no próximo ano. Você acha que os números do PIB vão refletir as dificuldades da economia italiana? Sim, eu acredito que os números do crescimento serão muito fracos, mas pelo menos voltaremos a crescer no terceiro trimestre. A economia italiana decepcionou as expectativas e se estagnou no segundo trimestre, mas nós esperamos algum crescimento para o terceiro trimestre, em torno de 0,2% na comparação trimestral. Os números da produção industrial foram decentes para o terceiro trimestre, registrando um crescimento de 1,2% na comparação trimestral, após uma redução de 0,2% no segundo trimestre. Isso implica alguma aceleração no crescimento. Os gastos do consumidor provavelmente aumentaram um pouco, e o saldo comercial líquido deve ser positivo na Itália, em contraste com a Alemanha. Por outro lado, nossa expectativa é de que um investimento permaneça baixo na Itália no terceiro trimestre, por causa do cenário de incerteza. Obrigada pela participação, Howard. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados durante a semana para mais notícias sobre esses eventos. Até mais!